Amém? Nós vamos para a nossa palavra da noite, em nome de Jesus, com muita alegria, um privilégio sermos chamados filhos de Deus. Amém? Abra sua Bíblia, quero convidar você a abrir sua Bíblia, em nome de Jesus, no livro de 2 Reis, capítulo 4. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. 2 Reis, o capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 1. Em nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas. Pedir emprestado o que, igreja? Vasilhas. A todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Oh glória, olha que Deus poderoso, amém? Você pode fechar seus olhos em nome de Jesus? Amém, Senhor Jesus, nós queremos te louvar, nós queremos te engrandecer, Pai querido. O Senhor é bom e a tua vontade tem prevalecido sobre nós. Nesta hora, Pai querido, que a tua graça se estabeleça sobre nós, que o teu favor seja, meu Pai, visto em nosso meio. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor hoje preparou uma palavra que vem do alto do seu trono, Pai querido. E eu peço que o Senhor age com liberdade na tua casa. Nós estamos aqui para te adorar. Nós estamos aqui para dizer que o Senhor é o único digno de louvor, honra e glória. E a tua presença nos basta, Jesus. E nesta hora, que o teu Espírito Santo encontre lugar sobre cada coração, cada vida na tua casa. Basta que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Eu estou aqui, meu Pai, como canal do Senhor. Fale a tua noiva, meu Pai. Estenda o teu poder, a tua graça, a tua soberania sobre a tua casa, Senhor, em nome de Jesus. Porque aonde o Senhor está, a tua glória é palpável. Diga para ele: é palpável. É palpável, porque eu posso te sentir. Então nós te adoramos, meu Pai. Rendemos ao Senhor louvor, meu Pai, nesta hora, em nome de Jesus. E entronizamos a tua gloriosa presença no meio de nós. E você que crê e recebe, diga amém. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pode ficar à vontade no seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Essa palavra o Senhor me deu há uns dias atrás. E nesse tempo que o Senhor me revelou essa palavra, o Senhor me falava, esse texto, alguns textos usam vasilhas, né? Outros textos usam outros termos.
Mas quando o Senhor me deu essa palavra, o Senhor falava ao meu ouvido: vasilhas, vasilhas, vasilhas. E o Senhor pulsava isso dentro do meu coração. E algo muito importante da gente, antes mesmo de iniciar a ministração dessa noite, é saber que vasilha são lugar de reserva. Você pode dizer isso? Vasilha é lugar de reserva. Então veja que até nisso o Senhor chama a nossa atenção. Porque quando Deus ele nos mostra que nós precisamos de alguma forma de vasilha, Ele está falando para nós que Ele quer que a gente tenha reserva. Porque Deus só pode nos dar algo quando nós nos preparamos para receber algo. Amém? E sendo assim, hoje nós temos um tema em nome de Jesus, para que o seu coração ele pulse na presença de Deus e que você saia daqui cheio, cheio da graça de Deus, em nome de Jesus. E o nosso tema de hoje é: tragam suas vasilhas. Aleluia! Tragam suas vasilhas. Está vendo ali atrás? Nesse card maravilhoso. O que tem ali atrás, igreja? Muitas vasilhas, amém? E uma delas tem uma vasilha derramando azeite. Isso mostra a multiplicação daquilo que o Senhor pode fazer. Aleluia. Pode acender, Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Uma coisa que nós precisamos nos lembrar é que Deus nunca vai te pedir algo que você não pode dar. Deus nunca vai te pedir algo que você não possa fazer. A palavra do Senhor diz que o Senhor não coloca sobre nós algo maior do que aquilo que Ele sabe que nós podemos carregar. Deus tem te confiado algo nesse tempo? Ele tem confiado em você. Qual é o tamanho daquilo que Ele tem te confiado nesse tempo? Tem medida? Tem valor? Tem preço? Isso aponta para o tamanho da confiança que Deus tem em você. Ou seja, Ele tem te dado algo, Ele quer que você multiplique naquilo que Ele tem liberado para a sua vida. Amém? A palavra do Senhor vai falar sobre essa mulher. Uma mulher que aqui no texto ela é chamada de viúva. Essa mulher, ela estava em uma situação da vida dela onde ela estava como viúva, e assim como nós já ministramos algumas vezes, a viúva e o órfão, descrito na palavra de Deus, eram pessoas que não tinham nenhum tipo de auxílio direto. Essas pessoas, elas viviam da ajuda de outras pessoas. Então veja que até essa realidade, no nosso tempo, é algo totalmente diferente, é ou não é? Mas aqui nas escrituras diz a palavra do Senhor que essa mulher ela perde o seu marido e que agora ela fica totalmente desamparada. E certamente essa mulher perde um marido que era servo do Senhor, mas que também devia muito. E ela fala: eu preciso de ajuda, profeta, porque os meus filhos vão ser levados como escravos por causa de dívidas. Só que aqui eu quero chamar a sua atenção em nome de Jesus para algo que essa mulher ela fala no início do texto que nós lemos. Se você quiser acompanhar também em nome de Jesus, ela começa falando algo muito importante. Ela diz assim: teu servo, o meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Ela vira para o profeta Eliseu e fala assim: profeta, o meu marido era servo do Senhor, e tu sabes muito bem disso que eu estou falando. Veja que a palavra de Deus aponta para um homem chamado Eliseu. E a Bíblia vai falar que Eliseu, ele era como que discípulo de Elias, de um profeta que foi extraordinário. E esse homem ele fez coisas tão maravilhosas na terra, e ele tinha alguém que estava assistindo ele de perto e que se espelhava nele. Aleluia! Era um homem que se espelhava nele ao ponto de dizer assim: olha, se um dia eu puder ser parecido com alguém, eu quero ser parecido com Elias. Amém? Ao passo que quando chega o tempo de Elias partir para a glória de Deus, sem morrer nessa terra, a palavra do Senhor vai dizer que
Eliseu, ele pede para ver aquele momento, e ele pede: olha, se eu puder pedir algo para você, eu quero pedir algo. O que, Eliseu? Eu quero pedir que eu receba o mesmo Espírito que está em você. Ou seja, eu quero ter o mesmo dom, a mesma autoridade que Deus te confiou. Então, Elias, se eu puder escolher e fazer um pedido pessoal, me conceda essa graça. Elias olha para Eliseu e fala: olha, você é muito ousado. O que você pediu é uma coisa muito difícil. Mas, vamos lá, você é fiel. Vamos lá. E se Deus te conceder a graça de no momento que eu partir, você vê como tudo foi. Eita glória. Essa vai ser uma marca de que o Senhor vai te dar aquilo que você está pedindo. Glória a Deus. Eliseu provavelmente ficou ali em cólicas. Meu Deus, eu quero ver, Senhor, me dá essa graça. E diz a palavra do Senhor que tudo que aconteceu na partida de Elias, Eliseu olhou e viu, porque o Senhor o deu essa graça. Ei, tudo que nós pedimos ao Senhor, queridos, quando nós pedimos para Deus com o coração alinhado à vontade do Senhor, o Senhor nos concede graça. Aleluia. O Senhor nos concede graça. E a palavra do Senhor fala que Elias tinha discípulos, profetas que eram ali ensinados de perto. Ou seja, eram homens que estavam ali servindo ao Senhor como ajudadores. Quando Elias parte, Eliseu assume aquele lugar com responsabilidade, mas principalmente com o mesmo espírito bravador da vontade de Deus. E a palavra do Senhor diz que os discípulos que agora estavam aos cuidados de Elias passam ao cuidado de Eliseu. Ou seja, o marido daquela mulher era conhecido. Quando ela olha para ele e fala assim: Eliseu, profeta, olhe para mim, porque o meu marido era servo também. Ele era servo e o Senhor sabe disso. Ele era um homem temente ao Senhor. Então agora eu quero a sua ajuda. Olhe para mim, profeta. É isso que ela estava dizendo: olhe para mim, profeta, porque eu preciso de ajuda. Meu marido se foi, mas ele deixou dívidas. Ele se foi, mas ele nos deixou aqui dívidas para pagar, ao qual eu não tenho nem para comer e nem para dar para os meus filhos, quanto mais para pagar. Eita glória. Nesse momento, queridos, ele olha para aquela mulher e ele fala algo muito importante. Ele olha para aquela mulher e diz assim: o que você quer que eu te faça? Lembra de Jesus? Todas as vezes que Jesus ia fazer algo por alguém, ele olhava para esse alguém e dizia assim: o que você quer que eu te faça? Jesus não faz nada na sua vida se você não quiser e não pedir. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. Jesus não faz nada na nossa vida a não ser que nós reconhecemos que precisamos. Jesus não te cura se você não olhar para Ele e falar: Senhor, eu preciso ser curado. Jesus não te dá uma graça se você não se humilhar e dizer para Ele: Senhor, eu preciso. O que é que Deus está falando com isso? Que você precisa se humilhar. Tem um louvor que diz: se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás o teu ouvido ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, aplauda o nome do Senhor. Se eu é preciso descer. É preciso a quebra do orgulho. É verdade.
verdade, Senhor. Eu não sei se você já conheceu alguém orgulhoso, talvez você até é um. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele não se achega aos orgulhosos. Por quê, pastora? Porque quem é orgulhoso não consegue se submeter nem a comandos de Deus. Preste atenção nisso. Ou seja, por que a palavra diz que o Senhor busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, ou seja, aqueles que se humilham para que a voz de Deus fale mais alto. Aleluia. Portanto, se nós queremos viver algo grande no Senhor, nós precisamos nos humilhar. Essa mulher, ela se humilhou. Ela foi até o profeta, mas mais do que isso, queridos. Ela chegou e pediu: profeta, eu preciso de ajuda. Olhe para mim. Eu preciso de ajuda. Meu marido era servo do Senhor. Eu sei que mesmo que agora ele não está mais aqui, mas o Senhor vai cuidar de mim. O profeta olha para ela e fala assim: o que queres que eu te faça? Ela fala: eu quero que o Senhor me ajude. Eu preciso de ajuda. Ei, para de ter medo de pedir ajuda. Para de se achar autossuficiente. Ei, Deus fez pessoas para que nós sejamos ajudados um pelo outro. Pessoas, é o corpo. Por que o corpo não é só um? Porque é muitos. Pare de ter medo de mostrar que você também é fraco. Ah, Senhor, nos ensina a ser dependente, Jesus. Oh, é uma dependência que nos leva para um lugar, Jesus. É uma dependência que quebra a nossa resistência, Jesus. É uma dependência, Senhor, que nos coloca num lugar alto quando nós nos diminuímos. Ei, essa mulher não teve medo, ela se diminuiu. Ela se diminuiu ao passo que ela vai e fala: eu preciso de ajuda. E aí o profeta então olha para ela e diz assim: aleluia, Senhor. O que você tem? Eu vou repetir isso em nome de Jesus. Ela olha para o profeta e diz: profeta, eu quero algo. Aí ele olha para ela e diz assim: me fale o que você quer. Ela: eu preciso de ajuda, porque senão vão levar meus filhos. Aí agora, ao invés de ele liberar algo para ela, ele pergunta para ela o que ela tem. Veja que Deus, ele modifica a forma natural das coisas, porque talvez qualquer pessoa que fosse pedindo ajuda, o que você faria? Pega, minha querida, em nome de Jesus, esse pacote de arroz, pega aqui essa cesta básica, é ou não é? É verdade, Senhor. Mas não, a matemática de Deus é diferente. Ele olha para aquela mulher e diz assim: ei, você está precisando de ajuda? Traga o que você tem. Eita glória! Aleluia! Você está precisando de ajuda? Pois eu tenho um convite para você. Venha sacrificar primeiro. Traga o que você tem. O que você tem em casa, mulher? Ela olha para ele e fala assim: eu não tenho nada. Antes dela falar que tinha um pouquinho de azeite, ela fala assim: eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Além de uma vasilha com um pouquinho de azeite. Ele olha para ela e diz assim: ah, você tem algo? Você tem algo? Às vezes a gente olha para Deus e fala assim: Senhor, eu não tenho nada. E Deus fala: tem. Você tem? Se você olhar direito, você tem. É porque às vezes o nosso olhar já está lá na frente, no milagre. Mas o que Deus quer que a gente olhe, Ele quer que você olhe para aquilo que você tem, mesmo sendo pouco. E Ele diz assim: é no pouco que eu multiplicarei. Ele olha para ela e diz: o que você tem, mulher? Ela diz: eu não tenho nada, mas eu tenho um pouquinho de azeite. Pois então você vai lá e você vai buscar a maior quantidade que você conseguir de vasilhas. Porque basta que você tenha vasilhas. E um pouquinho só de azeite. E Deus vai multiplicar.
Deus vai multiplicar. É Ele que multiplica. E Ele diz assim: ei, eu não ordenei que você tenha poder para multiplicar, eu ordenei que você tenha vasilhas. Eita, glória! Aleluia! Traga as vasilhas. Orecalabacheias. As vasilhas são lugar de reserva. Sabe, é uma forma de Deus falar assim conosco: filho, você quer mesmo viver o extraordinário? Na quarta-feira eu preguei algo tão forte. E o Senhor me ordenou dar comando para a casa dele, para os filhos dele. Ao passo que o Senhor me deu a ordem de falar para todos: ei, amanhã quando você acordar, mas todos os seus dias, nos dias de culto, de programação, você não vai levantar como coitado, você vai se levantar da sua cama e você vai bradar: hoje eu terei um dia extraordinário. Não vai ser mais ou menos, não vai ser qualquer coisa, vai ser extraordinário. Glória a Deus. E aí quando você chegar no final do seu dia, você vai ver que você profetizou aquilo que você está vivendo. Você não vai mais viver em conformidade às circunstâncias, não. Você vai declarar, você vai decretar o que você vai viver. Eu vou ter um dia extraordinário. Glória a Deus. É verdade, Senhor. Quem sentiu o extraordinário no outro dia? Aleluia. A sua palavra, ela tem poder. O que você fala, o que sai da sua boca tem poder. Então quando você toma posse e diz: Senhor, Eu creio. eu vou viver o extraordinário. Glória a Deus. Deus, ele começa a justificar tudo aquilo que você começa a fazer, a viver na presença dele. Mas sabe, hoje o Senhor está trazendo algo muito importante para nós, queridos. Deus quer que você prepare a sua vida para o extraordinário. Como é que tem sido a sua vida? Será que você tem vivido o extraordinário de Deus? Como tem sido a sua vida? Você tem sentido que de fato você tem vivido esse extraordinário? Aleluia. Eita, glória. É verdade, Senhor. Glória, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Como não viver o extraordinário, Senhor? Quando nós temos um Deus tão grande, tão grande, tão grande. Oh, Deus maravilhoso. Como não acessar este lugar, Senhor? Quando nós temos um Deus tão grande, tão grande, tão grande. Eita, glória. Aleluia, meu Pai. É um Deus que vê a viúva. Oh, Ele é um Deus que vê a sua necessidade. Oh, Ele é um Deus que vê a sua dor. Ele é um Deus que ultrapassa barreiras. Oh, Ele é um Deus que ultrapassa barreiras só para nos encontrar. Ele é um Deus que ultrapassa barreiras. Ah, Senhor, Aleluia. a palavra do Senhor fala de Jonas. Jonas foi um homem que tentou fugir da presença de Deus. Mas quanto mais ele tentava fugir, mais ele via que isso era impossível. Ele tentou fugir, na terra não deu certo. Ele tentou fugir no mar. Deus deu ordem a um grande peixe. Ao passo que ele olha para Deus e fala: Senhor, onde eu me esconderei da tua presença? Se eu subo no lugar mais alto, o Senhor está lá. Se eu desço no lugar mais profundo, lá também estarás. Se eu me escondo no meio dos rochedos, não, o Senhor está lá. Para onde eu fugirei? Onde eu me esconderei? Oh, não tem, Senhor, lugar. Não tem lugar para me esconder da tua presença. Não há lugar para se esconder da presença gloriosa do Senhor.
Aquela viúva, no momento de escassez da vida dela, talvez ela teve medo, mas ela teve fé. Ela olhou para aquele profeta e diz: eu preciso de ajuda. Ele diz: traga o que você tem. Talvez no momento em que ele falou, ela duvidou, mas ela disse: eu tenho um pouquinho. E ele disse: traga. Mas você vai lá e vai buscar vasilhas. Você vai lá e você vai buscar vasilhas. Sabe por quê? Porque Deus não derrama bênção se você não tiver estrutura. Eu vou falar isso em nome de Jesus. Deus não te dá nada que você não está preparado para suportar. Deus não te dá nada que você não se prepare antecipadamente para viver. E o que Deus faz, pastor? Ele não dá. Ele não dá. Ei, você quer viver o extraordinário de Deus? Comece a se comportar como se já vivesse o extraordinário. Você quer viver o extraordinário de Deus? Já começa a se comportar antes de chegar. Eu me lembro que quando eu estava gestando o meu primogênito, Brian, eu quis tanto ele. Mas eu quis tanto que o amor que eu tinha por ele era como se eu orasse, não pedindo, mas sentindo saudade. Eu orava e falava: Senhor, manda ele, porque eu tenho tanta saudade de alguém que eu ainda não conheci. É tanta saudade, é um amor que me leva a ter saudade. E eu me lembro que quando eu comecei a orar, todos os meses eu orava. Eu falava: Senhor, eu creio que ele vai chegar. Deus me lembrou do irmão Gleison. Oh, glória a Jesus. Deus me lembrou que no dia que a gente descobriu a gestação, o irmão Gleison estava aqui em casa. E a gente saiu. E eu já sentia naquele dia que de fato tinha selado. E quando eu saí para fazer exame, saiu eu e o pastor. E quando a gente voltou buzinando, gritando e festejando. Porque a promessa de Deus tinha acontecido. Porque aquilo que Deus tinha falado conosco aconteceu. Então estava o irmão Gleison, estava a irmã Renata. E foi uma festa no céu e na terra. Porque Deus é fiel, porque Deus tinha falado conosco que ia fazer. Só que como eu me comportava, eu me lembro, igreja, que quando Deus falou comigo, comece a orar por isso. Sabe, você vai precisar começar a gerar antes de estar no seu ventre. Eu me lembro que eu ia para o meu mercado fazer compra. Eu ia para o mercado fazer compra, pegava as coisas, ia lá na seção de fralda e pegava a fralda. Vou pegar a fralda do meu filho. Ele ainda não estava aqui no físico, mas no espírito ele já estava. Ele ainda não estava aqui no ventre físico, mas no espírito ele já estava. E eu passava na seção de produtos e pegava perfuminho para criança, e pegava fralda para criança, e pegava lencinho para criança. E eu comecei a encher o meu guarda-roupa com as coisinhas dele, porque no espírito ele já existia. É verdade, Senhor. E é isso que Deus quer. Ele quer que nós creiamos ao ponto de começar a se comportar. Preste atenção nisso. Quando você crê na promessa de Deus, você começa a se comportar como se já fosse. O que Deus te prometeu? Lembra das promessas de Deus para a sua vida? Tem pelo menos uma que você se lembra aí? Quantos tem promessas de Deus? Como é que você tem se comportado? Como você tem se comportado mediante aquilo que Deus disse que vai fazer? Pastora, mas ainda não chegou ainda. Ou seja, não chegou ainda, eu vou esperar chegar. Depois que chegar, eu começo. Deus disse: não, é o contrário. A matemática de Deus é o contrário. Você vai começar a se comportar. E depois vai chegar.
Deus falou. O ano passado Deus falou: novo tempo, novo tempo. Senhor, como será, Jesus? Eu não sei, mas eu vou começar a me comportar como se Ele já estivesse aqui. Esse ano Deus falou: nós vamos construir o novo templo. 12 por 36 será o tamanho dele. Aleluia. 12 por 30, o pastor está lembrando. 12 por 30 será o tamanho desse lote, queridos, em nome de Jesus. E quando Deus deu ordem, nós acreditamos mesmo sem ainda ver. E agora o que o Senhor tem ordenado para a casa de Deus, para os filhos de Deus, nós precisamos nos comportar como novo templo. Nós não podemos esperar chegar lá para nos comportar. Não, nós nos comportamos agora. Ei, então o que Deus está falando? Prepare o seu coração para esse novo tempo como se ele já fosse. Prepare a sua vida, o seu eis-me aqui, para o novo templo como se já fosse. Aleluia. É isso que Deus está falando. Prepare a sua forma de ser, de pensar, de acreditar, como se já fosse. É isso que o Senhor está falando. Porque Deus vai derramar, queridos, mas antes de derramar, Ele quer ver as vasilhas prontas. Ele disse para aquela mulher: você tem um pouquinho de azeite? Então vai preparar a reserva. Vai preparar o lugar que Deus vai multiplicar e derramar. Aleluia! Às vezes a gente tem orado e tem pedido para Deus algo. Só que Deus está falando para nós: como é que você está preparando para receber isso? Como é que você está se preparando para receber isso que eu vou te dar? Como é que você está preparando? Você tem preparado as vasilhas? Como é que estão os seus bastidores preparando essas vasilhas? Sabe o que Deus está falando, queridos? Que não adianta só a gente saber que Deus, Ele vai fazer. Não, é necessário que a gente se prepare para receber. Isso fala de muitas coisas, como por exemplo, você é crente, você vem para a casa de Deus, você vem para a casa do Senhor, mas para você vir e receber, você precisa vir com suas vasilhas. Senão você vai vir e vai voltar do mesmo jeito. Você tem que vir e trazer vasilhas espirituais, amém? É isso que o Senhor está falando. Às vezes você está recebendo uma palavra de Deus, os seus pastores são os profetas de Deus na sua vida, e está liberando coisas de Deus, mas você está vindo e voltando vazio, porque está vindo sem vasilhas. É isso que Deus está falando. Ei, você para receber, você tem que trazer vasilhas. Às vezes você está orando: Senhor, multiplica, meu Deus, manda gente para o templo, meu Pai, manda ovelhas, manda, meu Pai, cresce, multiplica. Mas o que nós temos feito para isso acontecer? Aonde estão as vasilhas? Não é só orar com fé para Deus fazer, porque nós já entendemos que quem multiplica é Deus. Mas é Ele falando assim para nós: e vocês, cadê as vasilhas? Quando Deus falou conosco sobre o novo tempo, Ele falou: vai acontecer antes de ter gente lá, ó. Você consegue, olha ali para fora, os irmãos estão ali, mas mede mais ou menos aqui, ó, daqui que chega lá na pista. Caberia mais quantas pessoas ali naquela calçada? Talvez o dobro dos que estão aqui. Mas o Senhor disse: não, vocês não vão esperar chegar lá fora, lá no meio da pista, não. Vocês vão trabalhar agora como se já tivesse gente lá. E é aí que eles vão chegar. Quando nós colocamos a nossa consciência naquilo que é a vontade de Deus e nos colocamos na prontidão, Ele vai fazer acontecer. Ele vai fazer acontecer. Se creres, verás. Aleluia. Mas nós temos que preparar as vasilhas. Como é que você tem preparado as vasilhas no seu casamento? Será que você tem orado, esperado Deus fazer? Mas Deus está falando: cadê as vasilhas? Você tem que trazer as vasilhas. Como é que você está preparando a sua vida com os seus filhos, para que eles também estejam na casa do Senhor?
Será que você só está orando e apresentando para Deus? Ou você está também correndo atrás de trazer vasilhas para a presença do Senhor? Para que Deus ele multiplique bênção sobre a sua vida. Aleluia. É isso que o Senhor está dizendo. Ei, é necessário ter as vasilhas, mas é necessário, queridos, buscar o azeite, para que Deus multiplique. A palavra do Senhor fala da parábola das 10 virgens, onde a Bíblia chama 5 de prudentes e 5 de imprudentes. Veja o que a palavra do Senhor fala. Eram 5 prudentes e 5 imprudentes. As que eram chamadas prudentes, elas estavam vigilantes, mas elas também carregavam as suas lamparinas acesas e munidas de azeite. Já as chamadas imprudentes eram aquelas que dormiram, mas não se preocuparam em manter a lamparina acesa. Não foram atrás do azeite. Veja que a palavra do Senhor fala para nós. É necessário, queridos, termos reserva. É necessário termos reserva. Talvez hoje você olhe para a sua fé e pense: meu Deus, eu estou tão frio na fé. Mas você tem um pouquinho de azeite? Glória a Deus. Porque se você tiver um pouquinho de azeite e tiver disposição para buscar vasilhas, Deus vai multiplicar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é que está a sua fé hoje? Talvez essa viúva que ela estava na escassez de coisas naturais, mas qual é a escassez na sua vida hoje? Lembre aí, o que você está precisando, qual é a sua necessidade hoje? O que Deus estava falando para essa mulher? Ei, você precisa ter algo, você precisa sacrificar algo. Mas enquanto você sacrifica, Deus vai multiplicar. Aleluia. É Ele que vai multiplicar. E a palavra do Senhor vai dizer mais à frente que essa mulher, ela creu naquilo que Deus falou através do profeta. E mais do que acreditar, essa mulher, ela começa a fazer da mesma forma que lhe foi ordenado. E ela disse: eu vou começar aqui a despejar, e vocês, meus filhos, vocês correm, vai na vizinhança, vai atrás de gente que possa emprestar vasilha, e comecem a trazer, porque enquanto vocês trazem, eu vou virar aqui, porque o profeta disse que vai acontecer, e eu creio. E eu creio. E aí diz a palavra do Senhor que essa mulher foi virando ali, ó, e o azeite foi brotando. Eita glória. E à medida que ia sendo derramado, não se acabava, não se apartava. Tem coisas que Deus vai começar a multiplicar através desse entendimento na sua vida. Tem coisas que Deus vai começar a fazer na sua vida através desse entendimento, em nome de Jesus. Talvez tinha coisas na sua vida que estavam em escassez, porque faltava esse entendimento, em nome de Jesus. Talvez você estava orando, talvez você estava apresentando a Deus, mas faltava algo ainda. Eita glória. Aleluia. Ainda faltava algo. Mas hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus está virando essa página na sua vida. Ele está te dando entendimento. Ele está te fazendo desbravar o sobrenatural. Você crê nisso? Eu creio. Aleluia. Eu quero chamar o pastor para me ajudar aqui, em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma breve ilustração para você. Oh, Deus Santo e Poderoso. Oh, glória a Jesus. A palavra do Senhor diz que aquela mulher acreditou. Mas o profeta disse assim: você vai despejar, e enquanto você entrega, a multiplicação vai acontecer. Enquanto você entrega, a multiplicação vai acontecer. Como que acontece, pastor? É coisa do céu, é coisa de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que só tinha um pouquinho. Eu quero que você visualize aqui esse jarro. Imagine que aqui é o azeite. Mas imagine que só estava aqui, ó. Misericórdia, a escassez estava grande, pastora. Eita Deus. Mas a palavra do Senhor diz que enquanto ela despejava, começou a fluir. Começou a acontecer as coisas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus.
E é dessa forma, queridos, que Deus faz na nossa vida. É dessa maneira que Deus faz na nossa vida. É quando a gente acha que está acabando, que está no fim, que está na escassez, mas Deus pega e move. Aleluia. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz que foi saindo, que foi saindo, foi saindo. E ela ia derramando, e aquele azeite não podia parar. Mas à medida que ela ia derramando, ia se multiplicando. Ia se multiplicando. E enquanto tinha vasilhas, o azeite não parou de ser derramado. Enquanto tinha azeite e fel, o azeite não parou de ser derramado. Até que se multiplicaram até acabar as vasilhas. Até acabar as vasilhas. E o que Deus está dizendo? Enquanto você tiver reservas, Deus vai operar milagre. Enquanto você tiver reserva, Deus vai operar milagre. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Você conseguiu visualizar aqui a sua vida? Às vezes a gente olha e fala assim: meu Deus, mas eu quero ver primeiro o jarro cheio, as vasilhas cheias, para depois mover. Mas Deus está falando: não. A multiplicação do azeite é eu que faço. Mas você é responsável por trazer as vasilhas. Ou seja, se você não tiver vasilha, não vai ter multiplicação. Se você não se comportar como quem acredita que Deus vai operar, Ele não vai fazer. Quem está entendendo isso aqui? Talvez Deus já está aqui, com o poder da multiplicação para derramar. Mas está faltando trazer vasilhas. Está faltando se comportar como se já fosse. Está faltando se preparar. Você está agindo como quem já recebeu a bênção? Agindo mesmo, como quem já recebeu a bênção? Como que você se comporta? O que a pastora falou aqui ainda há pouco? Quando a minha bênção chegou, quando o Brian chegou, eu falei: Senhor, obrigada, meu Deus. Eu festejei numa alegria tão grande. Por quê? Porque todas as vezes que eu orava ao Senhor e ainda não era, eu me comportava não como alguém que não tinha tido algo, mas como se eu já tivesse, mas tivesse saudade. Mesmo sem ver, eu falava: Senhor, Ele é tão lindo. Eu já posso ver o rostinho dele, Ele é tão lindo. Ele é assim, Ele é assim, Ele é assim. Mesmo sem ver. Mesmo sem ver. O que Deus está querendo de você? Traga as vasilhas. Pare de esperar um milagre acontecer sem fazer nada. Pare de esperar um milagre acontecer sem fazer nada. Traga as vasilhas. E essa é a nossa primeira chave. Prepare as estruturas. Prepare as suas estruturas. Deus só nos dá algo quando Ele vê uma estrutura pronta. Você está orando por algo e está se preparando para isso? Ou está orando e Deus olha para a estrutura e fala: não, vou mandar de jeito nenhum. Está preparado? Não. De jeito nenhum. Você já imaginou o que Deus tem falado, igreja? O quê? Esse sonho desse tamanho? Vou não. Porque ainda não aguenta. Eita glória! É forte, igreja. Porque ainda não aguenta. Porque tem coisas na nossa vida que a gente tem que se preparar para suportar. Eita glória! É preparar para suportar quando chegar. Você está preparando as suas estruturas? Aleluia! Lembra das suas orações aí. Agora lembra da sua estrutura. Como é que tá? Como é que tá as suas estruturas? Tá preparando? É igual, queridos, eu vou dar um exemplo aqui para você. É igual quando a gente fala assim: eu vou casar. Ô, glória! Eita! Cadê os casados aí?
E os que querem casar? Eita! A gente fala assim, eu vou casar. Louvado seja Deus. E aí? Nada, estou esperando Deus fazer a obra. Tá, mas preparou o enxoval? Está preparando? Já comprou aliança? Eita Deus. Já está investindo na casa? Como é que tá? Não. Tá, mas e como é que tá o processo? Nós estamos esperando no Senhor. Não vai dar certo. Porque no final alguém vai pagar uma conta muito cara, queridos. Então quando a pessoa está noiva, o que ela faz? Ela faz enxoval e faz chá de cozinha. E já olha para casa e já vai lá atrás de saber da papelada. E já começa a se organizar. Isso 3 anos antes de casar. É verdade, Senhor. Por quê, pastora? Porque ela começa a se comportar como se tivesse com um pezinho lá. É verdade, Senhor. É ou não é? Ela começa a se preparar, ela começa a se organizar. Quando ela casa, oh glória, que coisa linda. No outro dia ela está o quê? Dentro daquilo que ela fez, uma estrutura. Então, em nome de Jesus, você não vai deixar para amanhã, para o ano que vem, para daqui 10 anos. Você vai começar agora a se comportar, preparando as estruturas de tudo aquilo que você quer viver. Aleluia. O que é que você quer viver no Senhor? Na glória. Comece a gerar. Comece a se comportar como quem gera. Deus vai ter prazer de te dar. Deus tem prazer de abençoar. Aquele que tem fé e espera a vontade do Senhor acontecer. Mas você precisa se preparar. Sabe quando você tem sede, tem fome do Espírito Santo e fala assim, Senhor, eu quero viver algo grande com o Senhor. Mas não ora, mas não lê Bíblia, mas não jejua. Vai viver? Diga aí não. Senhor, eu quero ser mesmo é profeta, ô glória. Mas não desce na olaria. Mas não ora, não busca dons. Igreja, em nome de Jesus, a palavra do Senhor nos ensina a buscar os dons. E o que é buscar? O que é buscar, igreja? Quando você vai, quando você se levanta, quando você faz alguma coisa para encontrar aquilo. É quando a gente prepara a nossa estrutura para receber algo de Deus. É isso que Deus está falando. Se a gente não se comporta como quem está trazendo vasilhas, para que Deus multiplique dons sobre nós, Ele não vai fazer. Quanto maior você quer ser na presença do Senhor, mais você tem que sacrificar. Aleluia, Senhor. Talvez você olhe e fale assim, pastora, mas esse negócio de sacrificar é só para quem já é pastor, é só para quem já é. Não. É para quem tem fé e quem quer. É quando você quer e sabe o que você quer para a sua vida. E aí você começa a se comportar trazendo vasilhas. A palavra do Senhor nos deixa claro que Deus usa os disponíveis. Ei, Deus usa quem tem um coração disponível. Deus enche quem tem um coração disponível. Será que nós temos preparado as nossas estruturas para viver aquilo que Deus falou no tempo que Deus falou? Tragam as vasilhas. Prepare as suas estruturas. Aleluia. Glória a Você tem que Deus. acreditar naquilo que Deus falou que vai fazer. Louvado seja teu nome. Você precisa acreditar naquilo que Deus disse que vai fazer. Pastora, mas se eu for falar para os outros aquilo que Deus falou para mim que vai fazer, os outros vão me chamar de louco. Seja bem-vindo. É verdade, Senhor. Seja bem-vindo na fila dos que acreditam na palavra do Senhor. Seja bem-vindo na fila daqueles que vivem no Espírito ao ponto de acreditar na palavra de Deus. Acreditar naquilo que Deus disse que vai fazer. Vão te chamar de louco. Mas você sabe a quem você serve. Aleluia.
vão olhar para a sua vida e vai falar assim: você não está legal, você não está bem. Por quê, pastora? Porque você está numa vida de escassez e trazendo vasilha. Quem vai encher essas vasilhas, meu irmão? É quando você olha de uma forma física, você vai lá no celeiro da sua casa, no armário, e olha, não tem nada. Mas Deus disse que vai fazer, e você começa a trazer um monte de vasilha, e a pessoa olha para você e fala: você não está bem. Para que esse monte de vasilha, se você não tem alimento? Para que esse monte de vasilha, se você nem tem o que pôr dentro? Mas eu tenho um Deus que me disse que vai encher cada uma delas. Eu tenho um Deus que me disse que vai fazer o sobrenatural. Eu tenho um Deus que disse que vai multiplicar. E Ele vai. Mas nós temos trago as vasilhas. Você precisa acreditar e não ter vergonha de ir atrás de vasilhas. Tem gente que não vive o extraordinário de Deus porque está olhando para o outro, o que o outro acha, o que o outro pensa. Aquela mulher, ela não olhou para a vizinhança e nem compartilhou com a vizinhança aquilo que Deus falou para ela que ia fazer. Preste atenção nisso. Ela ouviu a voz de Deus e ouviu o comando de Deus e ela fez exatamente o que Deus falou. E o que Deus falou? Vai atrás de vasilhas. Traga as vasilhas. Mas você não precisa ficar compartilhando e explicando para todo mundo o que Deus disse que vai fazer na sua vida. Eita glória! Ou seja, imagine se essa mulher tivesse gastado tempo falando, justificando para um que emprestou a vasilha, para o outro que emprestou a vasilha, dizendo assim: olha, eu vou levar essa vasilha porque o profeta disse que Deus vai multiplicar. Aquela mulher, ela sofreu um sério risco das pessoas olhar para ela e falar assim: você não está bem, você não tá muito bem da cabeça, não. Ou seja, aquela mulher, ela se esquivou da incredulidade. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer viver o extraordinário de Deus? Glória a Deus! Pare de contar para quem não acredita. Pare de contar para as pessoas que não acreditam na sua fé. Para de compartilhar, gastar tempo compartilhando com quem não se alegra com o que você se alegra. Aleluia! Para de gastar tempo contando para pessoas que não acreditam que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que você pediu pensar. Pare. Comece só a obedecer aquilo que Deus está falando. E as pessoas depois vão só receber a notícia: ei, o fulano lá, o irmão lá, ele foi assim, ó glória. É mesmo, Por quê? Porque você precisa acreditar. As pessoas não precisam acreditar no que Deus diz que vai fazer na sua vida. Basta que você acredite. As pessoas não precisam acreditar no que Deus disse que vai fazer na sua vida. Glória a Deus! Mas e você acredita? Ou você tem acreditado só se as pessoas validarem o que Deus diz que vai fazer na sua vida? Aleluia! Eu acredito, Senhor. Eu acredito. Eu acredito, meu Pai. Eu tenho uma fé, queridos. Mas tão grande no Senhor. Se Deus falar algo para mim, eu tenho uma fé tão grande. Mas tão grande. O pastor até brinca. Ele até brinca: amor, não é possível, tem alguma coisa aqui que você já estrategiou, já está tudo preparado, não é possível. Não é possível. Eu falei: não, eu estou tranquilo aqui, ó. Eu estou só não acreditar naquilo que Deus falou. E Deus opera. E Deus opera. Prepare as suas estruturas, porque Deus quer te entregar coisas grandes. Mas antes de fazer multiplicar, Ele quer ver a sua fé trazendo as vasilhas. Então você vai preparar as suas estruturas em nome de Jesus.
Você vai começar a se comportar como aquele que já recebeu de Deus. Você vai começar a se comportar como aquele que já foi abençoado. Você vai se comportar como aquele que já foi agraciado. Como se o plano de Deus já tivesse acontecido na sua vida. E talvez as pessoas vão olhar e vão falar: meu irmão, você está preparando o quê? Aí você vai falar: eu estou preparado para aquilo que Deus disse que vai fazer acontecer. Aleluia! Pare de se esfriar porque o irmão não acredita, porque o parente, porque o vizinho não acredita. Não, acredite você. Acredite em você e Deus vai fazer. Oh, Ele vai fazer. E como é bom. Como é bom viver as experiências, queridos, de acreditar e ver o Senhor multiplicando sobre a nossa vida. Prepare as suas estruturas. A nossa segunda chave: Deus vai te encher. Você viu aqui a pastora derramando enquanto o pastor trocava os copos que representam as vasilhas? Viu? O que foi acontecendo com cada um deles? Foi enchendo. É assim que Deus vai fazer sobre a sua vida. Enquanto você tiver fé e trouxer as vasilhas no Espírito, na presença de Deus, Deus vai te encher. Nós precisamos ser dependentes de Deus ao ponto de acreditar que Ele vai fazer. Ele vai fazer. Deus olha para nós e quer ver em nós fé. Porque prepara a estrutura quem tem fé. Quem não tem fé espera Deus fazer sozinho primeiro. Só prepara a estrutura quem tem fé. Escute isso em nome de Jesus. Você só vai ver alguém preparando uma estrutura antes de acontecer quando essa pessoa tem muita fé. É quando você acredita naquilo que a palavra de Deus está te ensinando. Que a fé, ela ultrapassa aquilo que é visível. É quando você torna visível aquilo que não pode se ver. É quando você traz aquilo que no Espírito é verdade, aqui, para a terra. É quando você traz à existência aquilo que ainda não existe. Veja o poder da fé. É quando você faz a existir aquilo que os olhos ainda não podem ver. O poder da fé. É o poder da fé. Aleluia, Senhor. O que Deus está gerando aí em você nesse tempo? Começa a preparar a estrutura. Deus disse: pastor, eu vou ser um grande pregador. Louvado seja Deus. Mas como está a sua vida hoje de estudo da palavra, de presença na casa do Senhor, de investimento naquilo que Deus disse que vai fazer? Ou seja, se você não preparar, não vai acontecer. Talvez Deus falou para você: pastor, eu vou ser um adorador na igreja, eu vou tocar na igreja, mas como que você está preparando? Eita glória! Como é que você está preparando? Ou você está esperando acontecer? Pastora, Deus disse que eu vou ser uma missionária, glória, eu vou para cima, e vai acontecer, eu vou alcançar pessoas, Senhor, eu vou estar na obra. Deus falou, mas como estão as vasilhas? Não, pastora, Deus me falou que eu vou ser pastor, Deus me falou que eu vou ser mestre, Deus me falou que eu vou... Mas como você tem se comportado? Pastora, Deus me falou que eu vou ser pai. Oh, glória. Pastora, Deus falou que eu vou ser mãe. Aleluia. E como você tem se comportado? Você já tem andado conforme aquilo já existisse? Ou você está esperando acontecer para você mudar de posicionamento? Deus falou que vai fazer. Comece a mudar hoje. Comece a se posicionar hoje. Comece a andar em conformidade com aquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida. Talvez Deus falou: você vai ser um grande empresário. Você
Você vai ser uma pessoa abençoada. E vai ser abençoadora. O que é isso, pastora? É quando a bênção de Deus, ela ultrapassa a nossa própria vida. É quando você vai ser tão abençoado que através de você, outras pessoas também serão. Mas Deus falou. E como nós temos nos comportado? Aleluia. Quem lembra daquela palavra que a pastora pregou sobre José? Ali estava a chave. Quer prosperar? Saiba administrar. Quer ser próspero? Saiba administrar em cada tempo. Porque quando chegar a escassez, você vai estar preparado. Em qualquer área da nossa vida. Quando nós administramos bem na bonança, quando a escassez chega, porque ela chega, a gente vai estar preparado. Por quê, pastora? Porque administramos bem em tempo e em fora de tempo. Ou seja, se Deus te deu um projeto na sua vida, Deus te deu um sonho na sua vida e disse, ei, você vai prosperar, ei, você vai ser empreendedor, ei, você vai ter uma empresa. Como você tem se comportado? Você tem trago as vasilhas? Louvado seja teu nome. Eita, já tem agido como se fosse? Deus está querendo hoje, queridos, que a gente ative essa chave do milagre de Deus para nós. glória a Deus. Aleluia. É quando você acredita antes de ver acontecendo. Nós temos um Deus tão maravilhoso. É um Deus que estende graça tão soberana e grandiosa sobre a nossa vida. Mas Ele está perguntando para cada um de nós, você crê nisso? Eu creio. Só o pastor que crê? Eu creio. Você crê nisso? Eu creio. Eita, glória. Aleluia. O que você quer que eu te faça? É o Senhor que está te perguntando agora. O que é que você quer que o Senhor te faça? Louvado seja o nome do Senhor. Como é que eu posso te ajudar? É o Senhor que está te perguntando nessa noite. O que Deus pode fazer por você? Ah, pastor, eu não posso nem contar, porque isso aqui é assunto lá dos bastidores. Mas você tem fé? Eu tenho. Se eu te chamasse aqui no altar agora para contar, você tinha coragem? Eu tenho. Talvez você não tinha porque você tem dor, você tem medo, tem choro envolvido. Mas Deus continua sendo um Deus de milagre. Ele continua sendo um Deus fiel. Ele continua sendo um Deus que pode mover montanhas pelo poder da fé. Ele continua sendo um Deus que pode fazer o sobrenatural acontecer. Se você crê, o que você precisa? Aleluia. Mas a segunda pergunta que Deus te faz: o que você tem para dar? O que você tem? Diga, eu tenho vasilhas. Você tem vasilhas? Quem tem vasilhas? Se você não tinha vasilhas, hoje, em nome de Jesus, você vai passar a ter. A etapa de escassez vai acabar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que escassez, pastora? Talvez a sua escassez tenha sido emocional nesse tempo. Talvez você está vivendo numa página que não vira. É uma escassez emocional que não termina. Deus vai mudar isso na sua vida. É verdade, Senhor. Talvez você está passando por uma escassez financeira. E Deus pode mudar isso. Talvez você está passando por uma escassez no seu relacionamento, no seu casamento. E Deus pode mudar isso. Verdade, Senhor. Talvez você está passando por uma escassez na sua fé. Pastora, mas crente passa, por isso passa. A palavra do Senhor diz: tenho contra ti que nem foste frio e nem quente, mas morno. E o que é isso, pastora? É quando é, mas não é. Como assim, pastor? É crente, mas não é.
fé, mas não tem. Um dia é, outro dia não é. Ou seja, anda na corda bamba. Vai. Oh. Há um triz de cair. Há um triz de cair. Firme os seus pés na rocha. Aleluia! Na rocha, na rocha. Porque Deus tem coisas grandes para a sua vida. Mas sabe, para a gente viver tudo que Deus tem para nós, a gente precisa decidir fazer algo. Quem quer saber o quê? Nos esvaziar de nós mesmos, nos esvaziar de coisas que não devem mais ficar, nos esvaziar de tanta coisa, queridos, até chegar na estrutura daquela mulher. Tem um pouquinho. Aleluia! Para que naquele pouquinho o Senhor multiplique. Em nome do Senhor Jesus. Quando a gente decide se esvaziar, o Senhor começa a encher a nossa estrutura. Ele começa a multiplicar. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você se veja com esse monte de vasilhas nas suas mãos. Eu quero que você se enxergue com esse monte de vasilha nas suas mãos. Talvez antes você estava andando sem rumo, sem direção. Talvez antes você não estava nem se lembrando quem você era no Senhor. Mas eu quero que em nome de Jesus você comece a preparar as vasilhas para que Deus te encha. Prepare as suas estruturas para que Deus faça o sobrenatural na sua vida. Porque senão Ele não vai fazer. Oh Senhor Jesus. Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida. Ele tem coisas preciosas para fazer na sua casa, na sua família, nos seus. Mas Ele só vai fazer isso quando você decidir lutar por isso. Sabe, quando você olha para alguém que tem muito testemunho, essa pessoa ela também tem muita coragem. Só vive grandes coisas quem tem muita coragem. Quando a pessoa passa por algo e ela tem medo, ela para e ela deixa de viver o extraordinário. Mas você foi chamado por Deus de valente. Portanto, comece a se comportar como um. Comece a mudar o seu posicionamento perante o Senhor. E Ele vai honrar a sua vida. Oh, Santo Deus de poder. Aqui nesta casa existem pessoas que têm dons. Escute isso em nome de Jesus. Aqui nesta casa existem pessoas que serão levantadas para a obra de Deus. Ei, aqui nesta casa existem famílias que serão chamadas bem-sucedidas. E o que o Senhor está ordenando, comece a preparar a sua estrutura. Deus tem pressa. Deus tem pressa. Mas você precisa se preparar. Quando você se prepara, Deus te enche. Você já se imaginou assim: Senhor, eu quero tanto isso, tanto isso, tanto isso, tanto isso. Mas você não tem nenhuma estrutura esperando. Mas sabe quando você fala: Senhor, eu quero tanto isso. Talvez eu não tenha dinheiro para ter, talvez eu ainda não tenho tantas coisas que eu posso ver. Mas sabe, eu acredito que o Senhor vai fazer. Então eu vou trazer as vasilhas, eu vou preparar elas como se já estivesse descendo. E aí você começa a acreditar, porque Deus está fazendo. Como Deus é maravilhoso. Aqui tem 7, o pastor está lembrando que aqui tem 7. O 7 é o número da perfeição. Oh, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Coloque sua mão assim no seu coração.
Começa a se lembrar de tudo que Deus disse que vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Começa a se lembrar de tudo que Deus disse que ia operar na sua vida, de todos os planos, de todos os projetos de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Oh, Senhor, talvez as coisas ainda não aconteceram porque você estava orando com fé, mas não estava preparando a estrutura. Talvez você já recebeu a promessa, mas ainda não aconteceu porque você ainda não tinha entendido. Talvez você achasse que só fé bastasse, mas não precisava de posicionamento de quem tem fé. E Deus está falando para você, filho, filha, é necessário ter fé ao ponto de trazer a ser visível aquilo que você acredita. Aleluia. Oh, eu quero decretar nesta noite, em nome de Jesus. Existem empresários nessa casa. Existem empreendedores nessa casa. E eu quero liberar uma ordem para você que foi escolhido por Deus para ser abençoado e abençoador. Eu quero liberar essa ordem sobre a tua vida em nome de Jesus. Tudo aquilo que está amarrado no mundo espiritual seja quebrado agora. Eu quero liberar a palavra para você que vai ser ungido em nome de Jesus, como aquele que apregou as boas novas. Ei, tem profetas nessa casa, tem pregadores nessa casa, ei, tem missionários nessa casa, tem obreiros nessa casa, recalabaxê, tem pessoas que serão usadas por Deus nessa casa. E se havia algum tipo de trava espiritual, eu dou uma ordem agora. Saia em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Rebalachou e arabacê. Existem pessoas que têm dons de cura nesta casa. Existem irmãos que têm dons de cura nessa casa, mas que talvez estavam esperando Deus fazer, Deus fazer, Deus fazer. E Deus está falando, ei, chegou o tempo de preparar a estrutura. Oh, Ele vai te encher. Oh, Ele vai te encher, Ele vai te encher até transbordar. Ei, a palavra de Deus diz para aquela mulher, só parou de correr o azeite quando acabou a estrutura. Só acabou a multiplicação de Deus quando acabou aquilo que nós entregamos para Deus primeiro. Glória! Aleluia! Oh, Santo Deus. Oh, Santo Deus de poder. Você está preparado para se esvaziar de você nessa noite? É quando você decide se esvaziar de quê, pastora? De tudo. Mas eu decidi me esvaziar de tudo, para que o Senhor me encha, para que Deus te encha. Aleluia! Ele quer que você se esvazie, mas que você traga as vasilhas com você. Eita, glória! Quando você sai do seu lugar e traz as vasilhas para Deus, você está dizendo assim, Senhor, eu estou abrindo mão de tudo que é meu mesmo. Deixa eu te falar, não troque aquilo que é de Deus. Não troque aquilo que é de Deus. Você pode ser grande, você pode ter muito nessa terra, mas não troque a porção que você tem recebido de Deus. Não troque aquilo que Deus escolheu fazer na sua vida e através de você, porque é isso que vai te sustentar. É isso que vai sustentar a sua vida. Aleluia! É isso que vai te eleger a quem é grande nessa terra. É isso que vai te levar para a eternidade. É isso que vai te garantir a sua salvação. Não troque o que é de Deus.
Talvez banquetes estão vindo para a sua vida nesse tempo. Talvez tem coisas querendo seduzir a sua fé nesse tempo. Mas a palavra de Deus vai dizer que todas as pessoas que tinham o Espírito de Deus e negociaram com os banquetes, se afastaram do Espírito de Deus. Mas você faz parte daqueles que priorizam ser cheio da presença.